A Tailândia é um país conhecido por sua cultura vibrante, suas praias paradisíacas e templos milenares. No entanto, por trás das paisagens deslumbrantes e do fluxo constante de turistas, existe uma realidade muito mais sombria, marcada pelo tráfico de pessoas e pelo crime organizado. O país se tornou um dos principais corredores do tráfico humano no Sudeste Asiático, onde milhares de pessoas são exploradas em diversas formas de escravidão moderna, seja no trabalho forçado, na indústria pesqueira ou no comércio sexual. Essa rede criminosa se fortalece em meio a falhas institucionais, corrupção e uma economia desigual, onde os mais vulneráveis se tornam alvos fáceis para aliciadores e exploradores. A desigualdade social extrema e a fragilidade das leis migratórias são fatores que impulsionam esse cenário. Migrantes vindos de países vizinhos, como Myanmar, Laos e Camboja, frequentemente cruzam as fronteiras em busca de melhores condições de vida, mas muitos acabam caindo nas mãos de redes de tráfico. Mulheres, crianças e até mesmo homens são forçados a trabalhar em condições degradantes, sem qualquer direito ou possibilidade de escapar. A prostituição, apesar de ilegal na Tailândia, é amplamente tolerada, tornando-se um dos destinos globais do turismo sexual, onde vítimas são exploradas sob o olhar permissivo das autoridades. O crime organizado na Tailândia não se limita ao tráfico humano. A corrupção dentro da polícia e do sistema judiciário facilita a atuação de grupos criminosos, tornando o combate a essas práticas um desafio quase intransponível. Muitas vítimas de tráfico são mantidas em cativeiro ou obrigadas a trabalhar em locais de difícil fiscalização, onde o medo, a violência e as ameaças impedem qualquer tentativa de fuga. As denúncias são raras e, quando ocorrem, nem sempre resultam em ações concretas, já que muitas autoridades estão diretamente envolvidas ou recebem propina para fechar os olhos diante dessas atrocidades. Diante desse cenário, a Tailândia se encontra em uma encruzilhada entre o crescimento econômico impulsionado pelo turismo e a necessidade urgente de combater a exploração humana em seu território. A imagem paradisíaca vendida ao mundo contrasta com a dura realidade enfrentada por milhares de pessoas que, diariamente, têm sua dignidade violada. No decorrer deste vídeo, vamos explorar em detalhes como o tráfico de pessoas e o crime organizado operam na Tailândia, quais são suas causas, suas consequências e quais medidas estão sendo tomadas, ou não, para enfrentar essa crise humanitária silenciosa. A Tailândia é uma das economias mais dinâmicas do Sudeste Asiático, com setores como o turismo e a indústria sendo pilares fundamentais de seu crescimento. No entanto, por trás dos números impressionantes e do rápido desenvolvimento, esconde-se uma sociedade marcada por uma profunda desigualdade social. Enquanto os centros urbanos, como Bangkok, prosperam com arranha-céus e redes de infraestrutura modernas, as áreas rurais permanecem em uma realidade muito diferente, onde a pobreza, a falta de acesso a serviços básicos e as oportunidades limitadas dificultam a mobilidade social. O contraste entre riqueza e miséria é evidente, e essa disparidade contribui diretamente para a vulnerabilidade de milhares de pessoas diante da exploração econômica e do tráfico de pessoas. O trabalho informal é uma das expressões mais visíveis dessa desigualdade. Grande parte da população tailandesa sobrevive sem qualquer proteção social, atuando em setores como o turismo, a pesca e a agricultura. Sem regulamentação adequada e sem garantias trabalhistas, muitos trabalhadores se veem em condições precárias, sujeitos a jornadas exaustivas e baixos salários. Além disso, a informalidade cria um ambiente propício para abusos, uma vez que muitos trabalhadores não têm meios para reivindicar direitos ou denunciar más condições de trabalho. Para os migrantes que entram no país em busca de oportunidades, a situação é ainda mais alarmante, pois a ausência de documentação os coloca em um limbo legal,
onde são facilmente explorados, sem qualquer possibilidade de proteção governamental. A exploração do trabalho na Tailândia vai além da informalidade e se estende a denúncias graves de trabalho forçado, especialmente nos setores pesqueiro e têxtil. O país tem sido frequentemente acusado de permitir a existência de condições análogas à escravidão, onde trabalhadores são mantidos em cativeiro, submetidos a jornadas abusivas e ameaçados fisicamente caso tentem fugir. A indústria da pesca, em particular, é um dos setores mais criticados, com relatos de trabalhadores que passam meses ou até anos em embarcações sem possibilidade de retorno, submetidos a castigos brutais. Empresas internacionais já foram pressionadas a rever suas cadeias de fornecimento para evitar a compra de produtos provenientes desse tipo de exploração. Mas a impunidade ainda é um grande obstáculo para resolver o problema. Essa fragilidade econômica e social não apenas torna milhões de tailandeses vulneráveis à exploração, mas também alimenta um ciclo de instabilidade que vai além da economia. O descontentamento popular, somado à falta de medidas eficazes para reduzir a desigualdade, cria um terreno fértil para tensões políticas e protestos contra o governo. Nos últimos anos, a Tailândia tem sido palco de uma série de manifestações, onde a população expressa sua insatisfação não apenas com as condições de vida, mas também com a corrupção, a repressão e o domínio militar sobre o país. Para entender como essas questões econômicas se entrelaçam com a instabilidade política, é necessário olhar para o histórico de golpes, censura e autoritarismo que tem moldado a governança tailandesa. A política tailandesa é marcada por uma instabilidade crônica que há décadas define o destino do país. Desde a transição da monarquia absoluta para a monarquia constitucional, em 1932, a Tailândia já passou por mais de uma dezena de golpes de Estado, tornando-se uma das nações com mais intervenções militares no governo. O mais recente ocorreu em 2014, quando os militares tomaram o poder sob a justificativa de restaurar a ordem após meses de protestos contra o governo civil. Desde então, a Tailândia tem vivido sob forte influência militar, com restrições à liberdade de expressão, censura e perseguição a opositores. A suposta estabilidade imposta pelo regime, no entanto, esconde um profundo descontentamento popular e uma democracia enfraquecida, onde eleições são manipuladas e a participação política é severamente limitada. Os protestos contra o regime se intensificaram nos últimos anos, liderados principalmente por jovens que exigem reformas políticas e maior liberdade democrática. A monarquia, uma instituição tradicionalmente intocável na Tailândia, tornou-se alvo de questionamentos, algo impensável no passado. Esses movimentos desafiam a autoridade do governo militar e das elites que dominam o país, resultando em repressão violenta, prisões arbitrárias e o uso da força para silenciar dissidências. Manifestantes são frequentemente detidos e as redes sociais se tornaram um campo de batalha entre ativistas e o governo, que monitora de perto qualquer tipo de crítica. O clima de tensão constante deixa claro que, embora o país seja apresentado ao mundo como um destino turístico paradisíaco, sua população enfrenta um cotidiano de restrições e medo. Um dos instrumentos mais poderosos utilizados para silenciar opositores é a Lei de Lesa Majestade, uma das mais rigorosas do mundo. Qualquer crítica à monarquia pode levar a longas sentenças de prisão, tornando impossível um debate aberto sobre o papel da realeza no país. Esse mecanismo jurídico tem sido amplamente utilizado para punir não apenas ativistas políticos, mas também jornalistas, acadêmicos e até cidadãos comuns que expressam opiniões contrárias ao sistema. A existência dessa lei reforça um ambiente de censura e intimidação, dificultando qualquer tentativa de mudança estrutural. Enquanto isso, a população continua dividida entre aqueles que apoiam a monarquia e os que desejam uma democracia mais transparente e participativa. Diante desse cenário de instabilidade política e repressão, a Tailândia enfrenta um paradoxo.
Por um lado, o governo busca fortalecer sua imagem no exterior como um país moderno e aberto ao turismo. Mas, por outro, mantém uma estrutura de controle autoritário que reprime sua própria população. Essa contradição se reflete diretamente no setor turístico, uma das principais fontes de receita do país. O crescimento descontrolado do turismo, aliado à falta de regulamentação ambiental e urbana, gerou problemas graves que vão desde a degradação de áreas naturais até o aumento da desigualdade social. A questão agora não é apenas política, mas também ambiental e econômica. Até que ponto a Tailândia conseguirá manter seu status de paraíso turístico enquanto enfrenta crises internas que comprometem seu futuro? A Tailândia se consolidou como um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, atraindo milhões de visitantes anualmente com suas praias paradisíacas, templos históricos e cultura vibrante. No entanto, o crescimento descontrolado do turismo tem causado impactos severos no meio ambiente e na infraestrutura do país. Cidades como Bangkok, Phuket e Pattaya enfrentam uma superlotação que sobrecarrega os serviços públicos, enquanto ilhas famosas, como Maya Bay, precisaram ser temporariamente fechadas devido à destruição de corais e ao acúmulo de lixo deixado pelos turistas. A busca incessante por lucros no setor turístico, muitas vezes sem uma regulamentação eficiente, tem resultado em uma exploração predatória dos recursos naturais, ameaçando a própria sustentabilidade das atrações que fazem da Tailândia um destino tão desejado. Além dos danos ecológicos causados pelo turismo de massa, a poluição do ar se tornou um dos maiores desafios ambientais do país. Bangkok, uma das cidades mais visitadas do mundo, frequentemente aparece nos rankings globais de pior qualidade do ar, com níveis de poluição alarmantes. O problema é agravado pela combinação de emissões de veículos, indústrias e queimadas agrícolas comuns no interior do país. Durante determinadas épocas do ano, uma espessa nuvem de poluição cobre a cidade, afetando a saúde da população e tornando o cenário urbano sufocante. Em algumas regiões, o uso de máscaras se tornou parte da rotina antes mesmo da pandemia de Covid-19, e doenças respiratórias relacionadas à poluição vêm aumentando de forma preocupante. Outro grande problema ambiental enfrentado pela Tailândia são as mudanças climáticas, que já impactam diretamente o cotidiano da população. O país sofre com eventos climáticos extremos, como enchentes devastadoras em áreas urbanas e secas prolongadas que prejudicam a agricultura. O aumento do nível do mar ameaça comunidades costeiras, colocando em risco não apenas a vida dos moradores, mas também a infraestrutura turística, que depende das praias e ilhas para atrair visitantes. A falta de um planejamento ambiental eficaz e de políticas de adaptação torna a Tailândia cada vez mais vulnerável a essas mudanças, comprometendo tanto o bem-estar da população quanto a estabilidade econômica do país. Mas os danos ambientais e sociais causados pelo turismo de massa vão além da degradação ecológica. Em meio ao crescimento desenfreado desse setor, surgem problemas ainda mais graves e silenciosos: o tráfico de pessoas e a exploração humana. O grande fluxo de turistas, combinado com a desigualdade social e a corrupção, criou um terreno fértil para redes criminosas que se aproveitam da vulnerabilidade de milhares de pessoas. A prostituição, muitas vezes alimentada pelo turismo sexual, expõe um lado obscuro da indústria turística tailandesa, onde homens, mulheres e crianças são aliciados e forçados a viver em condições degradantes. Assim, o turismo, que deveria ser um motor de desenvolvimento econômico, acaba se tornando também um fator que impulsiona a exploração humana no país. Por trás das paisagens exuberantes e do crescimento econômico da Tailândia, esconde-se uma realidade sombria. O país se tornou um dos principais centros de tráfico humano no Sudeste Asiático. A posição geográfica estratégica e as fronteiras
porosas fazem da Tailândia um ponto de passagem e destino para vítimas de exploração, principalmente migrantes vindos de Mianmar, Laos e Camboja. Fugindo da pobreza extrema e de conflitos internos em seus países de origem, essas pessoas são facilmente aliciadas por redes criminosas que prometem trabalho digno, mas que, na realidade, as levam para condições de escravidão moderna. Muitos são forçados a trabalhar em indústrias como a pesca e a construção civil, enquanto outros são explorados no turismo sexual, um mercado alimentado pelo fluxo contínuo de visitantes estrangeiros. A prostituição na Tailândia, embora oficialmente ilegal, é amplamente tolerada e se tornou parte do comércio turístico do país. Muitos visitantes buscam os famosos distritos de luz vermelha de Bangkok, Pattaya e Phuket, onde a exploração sexual ocorre de maneira aberta, muitas vezes sob o olhar complacente das autoridades. O problema se agrava quando envolve menores de idade e vítimas de tráfico humano, que são mantidas em condições degradantes, sem possibilidade de fuga. As denúncias existem, mas a impunidade prevalece, pois as redes criminosas que lucram com esse comércio possuem ligações com setores influentes da sociedade. A exploração sexual não é apenas um problema moral ou legal, mas também um reflexo das falhas estruturais que permitem que essa indústria floresça à custa das vítimas. Além do tráfico de pessoas e da exploração sexual, o crime organizado tem uma presença significativa na Tailândia, dificultando qualquer tentativa real de combate a essas práticas. Máfias operam livremente em diversos setores, desde a extorsão de pequenos comerciantes até o tráfico de drogas e armas. A corrupção dentro da polícia e do sistema judiciário permite que essas organizações atuem com relativa impunidade, tornando quase impossível a proteção das vítimas e a punição dos criminosos. Em muitos casos, agentes da lei que deveriam combater essas redes acabam se beneficiando delas, seja através de propinas ou de participação direta nos esquemas ilícitos. Essa teia de corrupção e criminalidade torna a Tailândia um ambiente perigoso para os mais vulneráveis e um desafio constante para qualquer tentativa de reforma. Diante desse cenário, a Tailândia enfrenta um dilema complexo. Seu crescimento econômico e sua popularidade como destino turístico contrastam com a realidade brutal de milhares de pessoas que vivem sob exploração e medo. A desigualdade social, a repressão política, a degradação ambiental e o crime organizado são peças de um mesmo quebra-cabeça, onde os mais pobres e marginalizados sempre saem perdendo. Resolver esses problemas exige mais do que medidas superficiais. É necessário um esforço genuíno para reformar o sistema político, fortalecer as leis trabalhistas e combater a corrupção. Mas enquanto isso não acontece, a Tailândia segue sendo um país de contrastes, um paraíso para quem pode pagar e um inferno para aqueles que se tornam vítimas da injustiça.